Graça e paz, muita gente aí com cuidado com o coronavírus, coisas muito perigosas acontecendo nesse momento, e você precisa daquela palavra de fé, de esperança, lembrar do amor de Deus que vai trazer para você muito, mas muito cuidado para a sua vida. Você vai perceber e vai sentir o quanto você é amado de Deus. É isso. E a palavra de Deus nesta manhã justamente vai trazer para você isso. Vai renovar a sua fé, vai revigorar a sua esperança nesse amor de Deus tão maravilhoso. Essa palavra se encontra lá no Evangelho de Lucas. Você pode, se quiser então, abrir a sua Bíblia. Deixa eu colocar aqui, né, a visão auxiliar, porque você sabe, depois que passa de um tempo, né, você precisa de auxílio para a visão. Sou jovem ainda, né, gente? Novinho assim, mas o tempo passa para todos. Lá em Lucas, no capítulo 18, começando do versículo 35, nós vamos ver a história do cego que viu Jesus. Aliás, vamos meditar sobre esta fé, a fé deste cego que foi bem sucedido no seu pedido de ver Jesus. Então, vamos lá. Que tipo de fé? Qual era a natureza dessa fé deste cego? Era uma fé que o curou e o salvou. É uma fé perspicaz, implacável e determinada. É uma fé perspicaz, implacável e determinada. É isso mesmo. Quer ver? Vamos ver, então, nos 3 primeiros versículos dessa perícope, vamos aprender o que é perspicácia. Veja só, ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Vamos conversar aqui primeiro sobre, talvez você não tenha muita familiaridade com a palavra perspicaz. Afinal de contas, o que é isso, perspicaz? Não faz muito parte do nosso vocabulário, eu quase não sei a palavra aqui, né? Do dia a dia. Mas o que é perspicaz? Vamos ver lá a definição que eu peguei no dicionário. Perspicaz é uma pessoa que tem agudeza de espírito, sagaz, inteligente. Perspicaz é um adjetivo que caracteriza a pessoa capaz de compreender facilmente algo que os demais não conseguem, ou seja, que é esperta, que é inteligente, que é sagaz. Agora, perceba se essa não era uma característica daquele homem cego. Durante aquele período de Páscoa, muitos peregrinavam para Jerusalém. E Jesus então está na sua peregrinação. Os seus discípulos fazem parte daqueles que o seguem, mas outros também seguem a Jesus, porque ele era um rabino já conhecido então, e todos queriam ver o que ele tinha para ensinar nesse momento em que ele estava indo para Jerusalém celebrar a Páscoa e estava dizendo, afirmando que ele tinha uma missão a ser cumprida como filho de Deus. Então você imagina, tem aqueles peregrinos acompanhando, as pessoas da cidade, elas faziam um corredor para acompanhar aqueles peregrinos e ver o que aquele mestre, aquele rabino tinha a ensinar. Então, você já conseguiu pegar aí o contexto, enxergar a situação? Todos queriam ouvir Jesus, todos queriam saber o que ele tinha para ensinar, o que ele tinha para dizer, principalmente a respeito da redenção de Israel, já que ele estava sendo visto como um Messias por muitos. Aí então tem um cego que fica à beira do caminho, junto com aqueles que estão vendo os peregrinos passarem rumo a Jerusalém, e ali tem um cego e ele começa a gritar. Ele começa a gritar e ele por que ele faz isso? Porque ele percebe que algo diferente está acontecendo ali.
Você percebeu? Ele podia não ver com os olhos, mas tinha visão com a audição. Ele tinha uma audição perspicaz. Ele captou através da sua audição que havia um mover sobrenatural ali. E então ele teve essa perspicácia de entender em meio a tantas vozes que ali havia alguém que poderia acudi-lo em sua necessidade, que poderia responder àquela sua tão grande necessidade. Bom, e hoje? Hoje nós temos muitas vozes ao nosso redor, né? Você liga a televisão e o que é que você percebe? Gente falando de morte, de doença, de morte, e são números, e um diz que é para fazer uma coisa, o outro diz que é para você fazer outra coisa. Existe interpretação sobre isolamento social, horizontal, vertical, distanciamento social, o que faz, o que a gente precisa fazer para se proteger, não, mas e a economia? Enfim, são tantas vozes. Mas eu queria desafiar você agora a usar de sua fé para perceber os sons do céu, a voz de Deus, para que você tenha perspicácia de fé como aquele cego teve. Ele percebeu algo diferente. Olha, deixa eu dizer uma coisa, você que está aí na sua casa agora, você que está cheio de cuidados, Deus quer falar com você. Às vezes isso não é um momento para você ficar tanto ouvindo notícias que vêm de pessoas e de canais que são até divergentes, muita voz divergente, muito barulho, não é verdade? Esse é um convite de Deus para você partir um pouco mais para a solitude, fazer um retiro espiritual. Talvez você esteja acostumado de ir a um retiro espiritual na igreja, fazer algo com a sua família, com uma porção de pessoas. Mas que tal agora você tirar um tempinho para ouvir a voz de Deus, para se concentrar naquilo que o Espírito Santo está fazendo, e exatamente está aí ao seu redor. A Bíblia diz que os anjos de Deus acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Veja só, se você teme ao Senhor, os anjos de Deus estão aí ao seu redor, e Ele vai livrá-lo de todo mal, e Ele vai protegê-lo durante o dia mau, e Ele vai estar com você em todas as circunstâncias. Ouça a voz de Deus, seja perspicaz e busque entender o que Deus está falando com você nesse momento. Mas o texto continua, e nós vemos que, além de perspicaz, a fé daqueles de cego era implacável. A fé do cego era implacável. Veja o texto o que diz. Então, ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Veja só, o que é implacável? É aquela coisa que ninguém pode deter, né? A pessoa que tem essa fé implacável, ela continua firme mesmo quando todos dizem assim: cale-se, cale-se. Aquele cego, ele queria ver o reino de justiça, e ele esperava que Jesus era o filho de Davi, por isso que ele começa dizendo: Jesus, filho de Davi. Ele estava reconhecendo que ali estava o prometido de Deus, que traria libertação para os fracos e oprimidos, e traria vista aos cegos. Ele tinha uma fé messiânica em Jesus, e todos tentaram fazer ele calar. Por quê? Porque os peregrinos, a multidão, queria ouvir Jesus, não queria ouvir um cego gritando. Mas ele foi implacável. E primeiro ele gritou para chamar a atenção. Era um grito, é uma palavra ali no original, que falava sobre grito, mas era um grito para chamar a atenção. Agora, o segundo grito foi um grito descomunal, foi um grito muito forte, chegou a ser uma coisa animal, né? É aquela coisa de: eu vou chamar a atenção, ainda que todos queiram me calar, eu não vou deixar que a minha voz seja aplacada, eu vou gritar até que Jesus me ouça. A nossa fé é implacável quando é assim, né? Tem até um filme, não é?
Tem um filme que chama Busca Implacável, que é um pai que vai buscar a sua filha e nada pode deter aquele homem, porque ele vai fazer uma busca implacável até achar a sua filha. Como está a sua fé nesse tempo? O Espírito Santo quer fortalecer você para você ter essa fé implacável. Uma fé que vai fazer com que você busque até que você tenha a atenção de Jesus. Que essa seja a sua fé, uma fé implacável, que você não desista até você perceber que você ouviu a resposta de Jesus, que Ele atendeu ao seu pedido, que Ele atendeu a sua fé implacável. Muito bem, então a gente já viu fé perspicaz, fé implacável, e agora nós vamos descobrir uma terceira característica na natureza da fé desse cego que viu Jesus. Veja lá, a partir do versículo 40. Versículo 40 agora, diz o seguinte: Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Presta atenção nisso. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Que impressionante a determinação desse homem, né? Primeiro a gente notou que ele foi perspicaz, percebeu o que estava ao redor, e ele percebeu que ali estava a resposta para aquilo que ele tanto buscava, tinha solução para aquele problema com o qual ele tinha sofrido tanto, e o tinha deixado à margem da sociedade, inclusive mendigando. Depois ele teve uma fé implacável, ele buscou e continuou buscando, mesmo quando todos diziam: fica quieto, a gente quer ouvir Jesus. Ele teve uma fé implacável. Agora a gente percebe que este cego tem uma fé determinada. Como já disse, Jesus está com os peregrinos, seus discípulos, indo a Jerusalém, e como um rabino peripatético, ele, enquanto caminha, ele ensina. E nesse momento em que ele se dirige à multidão, tem um cego gritando e que não para de gritar. Jesus, então, para de ensinar, porque para Jesus, o agir é mais importante naquele momento. Ele deixa de agir, de ter uma ação de ensino como professor, e ele parte então para a ação, em busca daquele homem que está gritando por socorro. Muitas vezes, nós ouvimos instruções de uma teoria, enquanto nós estamos lá nos afogando no mar de problemas, O que a gente quer é que essa pessoa que está ouvindo o nosso grito pule no mar para nos salvar do afogamento, mas fica lá dando aquelas instruções. Jesus não era assim. Ele julgava que era mais importante agir. Então, diante do grito daquele homem, Jesus parou tudo, para tudo que tem uma alma humana gritando por socorro. Existe alguém muito necessitado e eu vou atender essa pessoa agora. E quando ele chega para aquele cego, ele pergunta: o que você quer que eu faça? Ali há uma determinação clara na vida daquele homem. Ele não ficou pensando assim: mas por que você não está me perguntando isso? O senhor não vê que eu sou cego? Eu quero enxergar. Não, perguntou, teve a resposta: eu quero voltar a ver. Eu quero que o senhor me cure dessa cegueira. Ele era determinado. Eu sei que muitas vezes até algumas pessoas perdem a oportunidade de uma boa vaga de emprego, porque quando alguém pergunta para ele: o que você quer, qual é a sua visão, o que você pensa fazer aqui no nosso meio, a pessoa dá uma porção de volta e não sabe o que responder, faltou determinação. Às vezes perde até uma vaga importante, porque não soube responder quando alguém lhe perguntou: o que você deseja? Este cego não, ele era determinado. Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Quero enxergar, eu quero ver, dá a minha visão de volta. E por causa da determinação de sua fé, Jesus percebeu: ele crê em mim, ele tem uma fé que é certa. Ele sabe quem eu sou e ele sabe o que precisa. Então, volte a enxergar.
veja que na resposta de Jesus, ele disse: a tua fé te salvou. Sim, no grego é sozo, que está ligado mais à salvação do que cura. Jesus diz para ele: ó, sua fé foi tão grande, tão determinada, que não somente você vai ter esta visão fisiológica, mas eu vou fazer você enxergar a salvação. O interessante é que quando aquele homem abre os olhos, ele vê a salvação em pessoa na sua frente. Porque quando Jesus está falando com ele e diz: olha, você está curado, você é salvo, ele abre os olhos. Olha que visão linda, ele tem na frente dos seus olhos o Salvador Jesus, o Senhor, o Filho de Davi, o Messias, exatamente como ele cria. Então sabe o que aquele cego fez? Começou a seguir Jesus imediatamente. E quando todo mundo viu o que tinha acontecido, também glorificou a Deus. Meu irmão, minha irmã, tenha uma fé determinada, não deixe que as pessoas calem a sua voz. Ouça o que está acontecendo ao seu redor, existe um mover de Deus, um poderoso mover de Deus, e seja determinado em sua busca. O Senhor vai fazer maravilhas na sua vida, desde que você tenha uma fé como a deste cego, que você tenha essa fé assim, essa fé perspicaz, essa fé que ninguém pode aplacar, uma fé inabalável, que você tenha esta fé determinada em Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus guarde o seu coração. Eu queria, antes de nós cantarmos com essa equipe maravilhosa que está aqui, gente sempre pronta a servir, que bênção, né? Tem tanta gente aqui no meu redor, gente, assim, quer dizer, não estão uma multidão aqui, senão alguém vai dizer: uau, mas são poucas pessoas, mas que estão fazendo serviço por muitos. Então, tem sido uma bênção estar aqui neste momento, em que a gente não pode estar assim, né, dando aquele abraço, pegando nas mãos, né, aquele beijo santo, mas nós estamos juntos na unidade do Espírito. E antes da gente cantar, enquanto a gente já vai até ouvindo aí esse som da galera aqui ao fundo, essa galera maravilhosa, super de Deus, eu queria orar por você. Você pode agora parar um tempo para orar? Você pode parar um tempo para orar? Para tudo aí. Se arruma no sofá, vai aí. Deixa um pouquinho isso que você está, às vezes está comendo, acordou um pouco mais tarde, está tomando café da manhã aí, junto assistindo o culto. Para um pouquinho aí, vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos vivendo uma situação tão terrível, tão triste ver notícia de tanta gente doente. É tão triste, doloroso ver tanta gente morrendo, pessoas em luto. Mas, Pai, apesar de tantos sons que nos levam a roubar a nossa esperança, que querem nos levar à depressão e à tristeza, agora, ó Deus, nós estamos ouvindo sons do céu. Sim, ó Deus, a Tua voz é linda, é maravilhosa, a Tua palavra falou conosco. A nossa fé está nos ajudando a ter os nossos ouvidos abertos para outra voz, que não é a voz do medo, a voz do pânico, a voz da ameaça, mas é a voz da fé, é a voz da esperança, do amor que o Senhor tem para conosco. Ó Deus, visita cada vida, visita cada lar, visita cada família, para que todos possam perceber que o Senhor está perto e que o Senhor está pronto para atender. Deus, visita cada um para que as pessoas não desistam pelo meio do caminho, que essa voz que te busca, essa fé que te procura não pode só ser calada pelas ameaças e pelas vozes da morte e da destruição. Pai, em nome de Jesus, que nós permaneçamos determinados em te buscar, até a gente perceber que o Senhor está nos ouvindo, até que o mundo espiritual se abra diante de nós. Ó Deus, abençoa, traz cura para o doente, traz esperança, tira a tristeza do deprimido, alcança esse coração,
Traz provisão para aquele que está vendo as suas finanças com muitos, está vivendo dias de dificuldades financeiras, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, traz provisão. Ó Pai, que o Senhor desperte agora a tua igreja para participar na doação dessas cestas básicas, que pode ajudar tanta gente, ó Deus. Alguém que pode ajudar uma outra pessoa com criatividade, ajudando, quem sabe, a arrumar um emprego, ou uma forma, ó Deus, de alcançar recursos de uma outra maneira, Senhor, numa venda, em alguma coisa diferente. Enfim, ó Deus, vai falando, vai ministrando, e que nós sejamos solidários uns com os outros, ó Pai. Que a nossa fé, ó Pai, seja a fé que alcance o propósito e que por fim gere o que a fé desse cego gerou. O cego glorificou ao Senhor, e todo o povo, vendo a sua ação na vida daquele cego, o Senhor foi glorificado por todo o povo. Senhor, que a nossa fé como igreja seja assim, que todos vejam o Senhor em nós e glorifiquem o teu nome. Nós oramos, ó Deus, e pedimos isso, e profetizamos essas bênçãos sobre a vida de cada um e de cada família, em nome de Jesus. Amém, ó Deus, amém.